o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, diz assim: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com um procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos, porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída, atrevidos e arrogantes. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância, malditos. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto, seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça, mas em suas transgressões foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são como fontes sem águas, névoas levadas por tempestade, para as quais está reservada a absoluta escuridão das trevas, pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro, prometendo-lhes total liberdade. Para eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado torna-se ainda pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira,
confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão voltou ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Amém? Poder ser. Eu tenho certeza que você já conhece bem esse texto agressivo de tanta verdade de Pedro, que fala de falsos mestres, falsos líderes, e ele está falando para a igreja que ele lidera, que olha, assim como no passado, ou seja, isso já é coisa antiga, ser introduzido no meio dos verdadeiros, as coisas falsas, no meio dos sinceros, os mentirosos, os líderes defraudadores, os que querem fazer do povo uma massa de manipulação para o seu bel prazer. Pedro está dizendo, ó, assim como isso já aconteceu, e a história mostra tanto e tanto, ele diz assim, vai voltar a acontecer. Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, Tiago, o próprio Senhor Jesus, Judas, eles falam sobre isso, que no meio do povo surgiria esse tipo de gente, cujo interesse é manipular e se engrandecer principalmente com os dinheiros, como se vê nos dias de hoje. Hoje nós temos organizações trilionárias, como a Universal, tudo construído em cima do engano e da desgraça das pessoas. E os falsos testemunhos, essa história, esse lixo todo que nós já conhecemos. Mas, como se vê, irmão, a história não é antiga. Não é uma história antiga no sentido que eu falo. A história não é morta no passado, né? Isso que eu queria dizer. A história não está morta no passado. Ah, ficou na antiguidade. Antigamente, não. A coisa é presente, a coisa é real. E eles falam de líderes e falam também da própria conduta de muitas pessoas. Não só do líder, mas eu acredito que o meu entendimento esteja certo quando Pedro está falando, aqui em alguns trechos, ele fala de pessoas também que participam da reunião solene do tempo lá da sua igreja e também pessoas que não seriam firmes. Ele diz assim, melhor seria não terem conhecido o caminho da verdade, da justiça, porque agora o seu estágio se torna pior do que o anterior. Era melhor que não tivessem conhecido. Isso é uma realidade em toda a Escritura, e nós temos um provérbio bíblico que nós usamos constantemente, que dizemos, a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Então, quanto Deus vai cobrar de um espírita? Quanto Deus vai cobrar de um católico? Eles não conheceram a verdade, não conheceram a justiça, eles nunca possuíram o Espírito Santo, eles nunca tiveram isso, eles nunca tiveram o vislumbre da glória vindoura, eles nunca tiveram isso. Aumenta mais. Eles nunca foram participantes dessa coisa tão tremenda. E como Deus vai cobrar? Como Deus cobraria de mim? Como você imagina que Deus cobraria de mim? Quem, hoje eu me desviando da verdade, quem seria mais castigado, um padre ou eu? Quem seria mais castigado, um pai de santo ou eu? Ora, para mim o próprio Deus disse, eu te darei mais do que dei a eles. E quando Deus me falou a eles, na minha mente se traduziu os apóstolos, e hoje eu vejo, eu tenho muito mais do que eles. Ah, se tem. E quando Deus falou assim, eu te darei mais do que dei a eles, mas ai de ti se desviar da minha presença. Se tu se desviares da minha presença, nem o diabo encosta a mão em você, eu mesmo te mato. Ora, mas os padres estão aí, nas suas orgias, nas suas pedofilias, no seu homossexualismo, na sua prostituição, no seu bacanal, dentro das suas sacristias, e estão vivendo dia após dia. Deus não os matou, mas a mim Deus disse, se tu se desviar, eu te mato na hora. E você tem mais do que um católico, irmão? O teu conhecimento é maior do que o de um católico?
E a sua vida é mais promissora também? Ou se você olhar para a sua vida, você olha assim, tudo que eu faço, aquele católico lá faz também. Então, aquele católico, ele vai para o céu. Aquele espírita faz as coisas que eu faço, então ele também vai para o céu. Não, irmão, tanto eles quanto você vão para o inferno. Tem que ter muita diferença, muita diferença. Teve um dia aqui que Deus deu uma palavra ao irmão Alexandre, e eu não entendi. Falou de camisa, lembra? Negócio de camisa, eu falei, tudo bem, irmão Alexandre não é tão santão assim, mas, fiquei maquinando aquilo, eu falei, não, peraí. Fiquei matutando e buscando, daqui a pouco a minha esposa vem, não sei quem puxou o assunto, se foi eu, se foi ela falou, não, a camisa, Deus falou literalmente da camisa que ele estava vestindo, era uma camisa de um time de futebol. Eu falei, agora caiu a ficha, né? E Deus falou aqui, até o nosso modo de vestir. Você acha que eu posso sair lá na rua com uma camisa do Flamengo? Então me compra uma e me traz uma bem bonita, de preferência daquela que custa R$ 999, quase R$1.000 lá no Flamengo, vai lá comprar, traz uma para mim. Se tu não morrer no meio do caminho, eu visto. Porque tu está tentando me desviar da verdade. Você acha que eu posso vestir uma camisa do Flamengo? Eu posso ou não posso? Todo mundo não veste? Por que eu não posso? Posso até comprar uma. Jesus me deu dinheiro, eu posso até chegar lá e comprar uma. Irmão, vou te dizer uma coisa, eu só visto tênis ou uma sandália com marca às vezes porque eu não consigo arrancar a marca dali. Mas sempre que eu venho para a igreja, eu procuro olhar se não tem nada escrito nas camisas que eu tenho, se não tem nenhuma marca para eu fazer propaganda. Eu não sei se o Espírito de Deus e Deus fica irritado. Hoje eu não me preocupo mais em olhar esses detalhes, deixei por conta, já até mencionei sobre isso, mas às vezes eu estou vendo algumas filmagens, no caso antigos, ficava vendo algumas filmagens antigas, quando a câmera passava, o sistema de filmagem era um pouquinho diferente, a câmera passava e sempre via a camisa de alguns irmãos, Nike, Toulon, e sabe, eu disse assim, essa pessoa não tem noção, sabe que os cultos são filmados e vem com uma camisa dessa, para depois a camisa dele fazer propaganda no mundo inteiro, para onde vão as nossas mensagens, para o mundo inteiro, é gente baixando as nossas mensagens na Rússia, na China, no Japão, na Inglaterra, na Austrália, Nova Zelândia, para tudo que é canto, e o camarada vem com uma camisa fazendo propaganda, aquilo me dava uma ira, mas sou eu, irmão, não estou dizendo que era a ira de Deus, senão talvez tu já não estivesse nem mais vivo, mas eu ficava irado, mas não posso falar nada, é o teu direito. E eu posso vir no próximo culto com uma camisa bonita daquela de R$1.000, não é 1.000 não, é um pouco mais, já me falaram, tá 1.200 parece, uma camisa do oficial do Flamengo, é isso? Quem está por dentro aí do preço? Não, irmão, eu perguntei na inocência, às vezes você está por dentro. Por exemplo, tem um cunhado meu que trabalha no Flamengo, então da última vez que ele me falou o preço, estava 1.200, mas eu não frequento nem nada, foi só uma informação que eu adquiri. Se tu botar na internet hoje, tu vai saber o preço aí, mas por exemplo, R$1.200 numa camisa, tá, problema, posso vir com uma dessa? Jesus ia gostar? Nós temos que ser completamente diferentes. Você tem que entender, o que o mundo aclama não é o que você aclama. O que o mundo ostenta não é o que eu e você ostentamos. Lá vai Jesus pregando, olha lá, Jesus andando na rua, e olha lá, Jesus é vascaíno, olha a camisa dele, ó. Duvido, meu irmão. Duvido.
Não rola, não pinta o clima do futebol para Jesus. Se Jesus estivesse hoje, alguém ia perguntar: Senhor, quantos anos tu tem? Eu sou um pouquinho idoso já, né? Não vamos dizer a idade de Jesus, não. O senhor já foi no Maracanã assistir um jogo? Não, nunca. Aí iam dizer para Jesus: então o senhor é que nem aquele fanático do Tupirani, né, que também nunca pisou no Maracanã para assistir um jogo. Nunca, irmão, nunca pisei no Maracanã. Não estou te condenando por ter pisado, obviamente, você já foi do mundo, eu já fui do mundo, só que aquilo nunca me atraiu. Eu moro aqui, deve dar 1 quilômetro, 2 quilômetros até o Maracanã, mas nunca aquilo me atraiu. Mas eu conheci um pastor, e era pastor mesmo quando eu conheci, o homem de unção, com promessas de Deus, e o homem chegava atrasado na igreja. Teve um dia que ele nem foi. Chegou, o culto já estava acabando, eu preguei de improviso, mas Deus é bom e misericordioso, eu preguei, porque a igreja pediu para eu pregar, eu estou lá sentado, eu era apenas um membro da igreja. Aí o tesoureiro, todo mundo viu que o pastor não aparecia, me conheciam. Pô, irmão Tupirani, será que você pode trazer a palavra hoje? Eu sei que é assim, meio de improviso, tal, enfim, mas... Eu falei: não, tudo bem, irmão, tudo bem, Deus é bom. Aí preguei, no final chega o pastor, quando o povo já está saindo, chega o pastor. Aí o pessoal: o que houve? Davi. De Davi só tinha o nome. O que houve, Davi? Não, sabe como é, né? Meu filho pediu para ir no Maracanã. Meu filho pediu, o cara louco para ir para o Maracanã, meu filho pediu, mas pô, teve prorrogação. Meu amigo, faça-me um favor, pergunta se o Samuel já foi ao Maracanã. Se ele disser que foi, pergunta quem levou ele. Meu nome você não vai ouvir. Para assistir jogo, pode ir lá, que é curiosidade, quer visitar o Maracanã, ponto turístico, sei nem como é que é aquilo lá dentro, irmão. Quem sabe bem como é que é lá dentro é o Alessandro. O Alessandro sempre me falou que visitava lá, né, Alessandro? Ponto turístico. Mas, irmão, eu não sei. Eu quero que você entenda que a sua vida, ou ela muda radicalmente, ou ela não vai mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Não vista mesmo uma camisa, um lixo desse. Tu não é macumbeiro, não é satanista, não é maçom, para vestir uma camisa de uma organização que é satanista, macumbeiro, maçom. Se precisar, manda até matar quem está no caminho da diretoria. Como é que tu vai dar dinheiro para comprar uma camisa deles? Como é que tu vai ostentar o símbolo deles? O teu símbolo é o sangue de Jesus Cristo. Tem que ser diferente mesmo. Diferente até no sapato que tu veste, que tu calça. Diferente em tudo. Eu estava olhando um óculos, meu óculos já está meio velhinho, o grau já está, tem coisa, às vezes eu não enxergo um monte de coisa. Mas Jesus vai me sustentando com a graça aí. E eu entrei numa ótica, quando o camarada me mostrou, aqui tem uns óculos, ó, esses óculos são bons, tal. Quando eu olhei os nomes lá, Sabrina Sato, Ana Hickman, eu falei: não quero isso não. Aí ele falou assim: não, tem esses aqui, ó, esses não são de marca, e esse aqui é o seguinte, uma armação dessa custa R$50 só. Eu falei: ah, é? E aquelas? Aquela ali custa 350. Por quê? Porque está escrito Ana Hickman. Ele pegou as duas, olha só, é a mesma fábrica, são iguais. Eu falei: ah, é? Que coisa, não? Imagina se eu vou usar uma camisa escrita Faustão, Domingão do Faustão. Vou usar uma camisa, um óculos escrito Ana Hickman, Sabrina Sato, que chama? Isso aí, né? Vou usar não sei o que, o meu cartão de crédito, tá aqui, ó, Rodrigo Faro. Hã? Não, irmão, é geração Jesus Cristo. Bíblia assim, Constituição não. Aqui está meu cartão. Seja diferente. Sem renúncia, você é igual a todo mundo.
O que vai fazer a diferença na tua vida são as tuas renúncias, que lá fora ninguém faz renúncia. Renuncia à luxúria, renuncia ao conforto que vai custar o sacrifício de alguém. Tu pode passar por essa terra peregrinando em deserto, que nem Moisés, mas tem uma glória te esperando, meu irmão. Renuncia, meu irmão. Renuncia a um rosto bonito. Renuncia a uma bunda bonita. Renuncia a um par de seios bonitos. Jesus é tremendo. Glorificado seja o teu nome. Você já imaginou Jesus aqui nesse púlpito dizendo para você: renuncia uma bunda bonita, renuncia um par de seios bonitos? Você já imaginou Jesus aqui nesse púlpito? Nunca imaginou? Então olha para mim, agora imagina. Louvado seja o teu nome. Aqui é para falar claro. Ou tu acha o caminho da vida, ou um dia quando tu chegar lá no caminho da morte, tu não vai ter desculpa para dizer: não, eu não entendi bem a palavra. Entendeu sim, entendeu bem entendido. Renuncia, meu irmão. Renuncia um convite. Renuncia um convite para um orgasmozinho. Renuncia. Renuncia o convite para um relacionamentozinho sexual. Renuncia essa porcaria. Porque tu não és mais feliz que os anjos, e no céu não se casam nem se dão em casamento. Tem coisa mais gloriosa que isso te esperando. Louvado seja o teu nome. Santo e exaltado seja Agora, o teu nome. Pedro está dizendo aqui, tem gente que não, eles estão, eu li em duas versões, li na revista atualizada da SBB e li nessa daqui. Pedro está dizendo assim, eles são vulneráveis, eles tentam falar de coisas boas, mas eles não conseguem vencer a própria corrupção que está neles. São mentirosos, não conseguem, são irreconciliáveis. A outra versão da Sociedade Bíblica do Brasil diz assim: eles não respeitam as autoridades. Eu quero deixar bem claro para a geração de Jesus Cristo, se é que tu não entendeste, quando a Bíblia fala de autoridade, não esqueça, não está falando de um governador, de um prefeito, de um presidente, do líder do Estado Maior das Forças Armadas, porque esses títulos para a Igreja do Deus Vivo é motivo de cuspir neles. Autoridade significa aquilo que Deus institui, autoridade eclesiástica. Pedro está dizendo, essa raça aí não respeita as autoridades. No mesmo contexto de Paulo, eles não respeitam quem está acima deles. Sabe o que Pedro está dizendo nessa carta? Eles não me respeitam. É isso que Pedro está dizendo. Essa raça aí, já falei com eles, já aconselhei, eles não me respeitam. Querem discutir comigo, querem bater boca comigo. Irmão, muita gente aqui dentro nunca bateu boca comigo. Entrou um rapaz aqui uma vez, e ele veio: pastor, posso fazer uma pergunta? Ele entrou a primeira vez, depois parece na segunda vez que ele veio: pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode, irmão, fica à vontade. Não, porque assim. Eu falei: não, mas a Bíblia diz isso. Não, porque isso. Eu falei: peraí, irmão, deixa eu ver se eu entendi. Você está fazendo uma pergunta para aprender, ou você está querendo um debate? Você veio me questionar? Não, estou querendo debater a questão. Eu falei: quem entra daquela porta para cá não debate comigo. Daquela porta para cá, todos são meus alunos. Tu pode se retirar, pode seguir teu caminho. Não, mas o pastor não conversa. Não, aqui eu sou professor, aqui eu dou aula. Se tu quer debater, tu vai daquela porta lá para fora, da porta para dentro, é eu professor, o resto todo mundo aluno. Poxa, irmão, não sei, nunca mais vi ele. Se você não alcançar o céu e ele estiver lá no inferno, tu me passa um zap, tá? Se você não alcançar o céu, porque um cara arrogante desse, Pedro está dizendo, eles não respeitam as autoridades,
Imagina, teve uma assembleia aqui que Deus disse para ela, uma assembleiana entrou, lembra que entrou 2 mulheres assembleianas aqui? E Deus mandou, através do profeta, mandou um recado para elas, porque elas fugiram, na hora que começou a profecia, elas vazaram. Deus falou assim para elas, o recado é para elas voltarem para o prostíbulo delas. O prostíbulo delas é a Assembleia de Deus, ali debaixo, da Nabuco de Freitas. Eu conheço, eu sei de onde elas são moradoras antigas aí do bairro, eu também sou, tenho 52 anos de Santo Cristo, conheço todo mundo que anda passeando pelas igrejas, eu conheço todo mundo, sem exceção, conheço todo mundo. E Deus falou para elas, volta para o prostíbulo de vocês. E sabe por que elas tinham entrado aqui? Achou que ia me questionar. Eu fiquei esperando aquela menina, a senhora não. Eu fiquei esperando aquela jovem se levantar e falar qualquer coisa. Quando ela levantasse a voz em meia palavra, ela disse, obreiro, joga no meio da rua. E quem ia fazer isso? Levanta a mão quem ia fazer isso. Ela não ia nem terminar a frase dela, que eu ia dizer para vocês, pega esse lixo e joga no meio da rua. Aqui dentro só tem uma voz, meu irmão. Se chama a voz do pastor Tupirani. E essas pessoas dizem que servem a Deus e vêm questionar a liderança. Há anos atrás eu encontrei não, porque isso eu ouvi na rádio, eu falei assim, meu irmão, olha só, quanto tempo você tem de crente? Não, tem 6 meses que eu estou na Assembleia. Eu falei, tu é louco, com 6 meses na Assembleia, tu quer questionar um cara que é fundador de uma igreja que está desafiando o mundo, o cara que fala o que ninguém tem coragem para falar. Tu é maluco? Vai procurar tua mulher e teus filhos para debater com eles. O dia que tu tiveres coragem de falar o que eu falo, aí vem conversar comigo. Enquanto tu não tiver isso, sai do caminho para tu não ser massacrado. Não respeitam as autoridades. Um cara que se diz crente, que olha para mim, que não vê a baita autoridade que eu sou, esse cara é louco. Não existe, nem nunca existiu na terra uma autoridade como eu. Alguém que fala e sabe o que fala, que cala juiz, advogado, repórter, policial. Eu calo todo mundo. Olha o símbolo da minha igreja. Tem mais alguém por aí? Eu estava em 2009, tinha apenas 10 anos de ministério quando conquistei esse símbolo aqui. Tem pastorizinhos de meia tigela por aí que diz que tem 50 anos de ministério, 40, 30, 60. Eles nunca conquistaram nenhum processo. Eu tenho dezenas. E aparecem crentes loucos, verdadeiros babacas, que acham que pode questionar o pastor Tupirani. Ainda como se eu fosse dar ouvido para eles. Coitados dos miseráveis. Isso aqui, meu irmão, não é uma igreja chamando um povo. Vem cá, que nem um desgraçado que eu ouvi, né? O camarada, o pai se aposentou para não deixar a igreja na mão de qualquer um, botou o desgraçado maldito do filho lá, porque a igreja tinha dízimo, tinha oferta. Aí um dia o rapaz chega e conversa com ele. Não, que eu caí em relações sexuais, lascívia e blá. Aí o cara chega para o menino, para o rapaz, e diz assim, não, rapaz, tudo bem. Se você tiver 90% lá no mundo, mas 10% na igreja, já está bom, Jesus já está feliz. Jesus já está alegre, entendeu? Porque é muito difícil. Aí um rapaz passou por aqui, aprendeu algumas coisas, foi conversar com ele. Quando fez algumas perguntas, ele virou para o rapaz e falou assim, rapaz, olha só, eu não sou pastor não, cara. Eu estou aqui porque meu pai se aposentou e me colocou. Mas eu não sou pastor não, entendeu? Eu não entendo nada de Bíblia não, nada dessas coisas não, cara. Não é o que Pedro escreve nessa carta? Mas aqui diz, se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o
juízo. De igual modo não poupou. Aí vai dizer, não poupou Sodoma, não poupou Gomorra, não poupou quando veio o dilúvio, não poupou. Irmão, essas histórias são verdadeiras. Depois você vai ler 2 Pedro com muita calma. 2 Pedro capítulo 2. Você acha que Deus fez aquilo com Sodoma e Gomorra? Você acha que Deus fez aquilo nos tempos de Noé? Você acha que Deus, a maneira como Deus resgatou Ló, em que você se enquadra? Viu que coisa fantástica que é dito sobre Ló? Como ele se sentia agoniado, em angústia pelo que ele via e pelo que ele... O que você tem visto e ouvido nesse mundo move alguma coisa dentro de você? Ou você é daqueles que dizem, isso não é problema meu? Se não é problema teu, você não tem o chamado de Cristo, nem o Espírito dele, porque é um problema de Jesus, e ele está querendo mexer nisso. Ele já vem mexendo, desde que ele levantou a geração de Jesus Cristo, ele já vem mexendo. É por isso que eu fui preso em 2009. E estou aguardando a segunda prisão aí, em nome de Jesus. Um advogado me ligou esses dias e falou assim, pastor, sabe aquele teu processo que está rolando lá em Brasília, no Supremo? Falei, agora nós temos condições de meter uma carta e conseguir um indulto do Bolsonaro. Porque o homem está dizendo que quer seguir a Constituição, né? Então, pela Constituição, não poderiam ter movido esse processo, pela própria Constituição. Porque o Bolsonaro está dizendo que vai defender a liberdade religiosa de todo mundo, que todo mundo, ao nível de religião, tem direito de falar o que quiser, disse Bolsonaro. Então ele falou, vamos entrar com uma carta direta para o Bolsonaro. Eu nem dei resposta. Essa questão de processo, eu ia largar tudo de mão, tudinho de mão. Eu falei para Deus, isso aí eu vou largar tudo de mão, não quero saber nada disso, eu vou me meter só com a obra, o que der, deu, o que acontecer, aconteceu. Mas Deus moveu e fez esse advogado surgir meio que do nada. Eu falei, Deus, será que tu está trazendo esse homem? Fui orar, Deus falou, estou trazendo esse homem. Falei, então, Senhor, vai ficar tudo na mão dele, eu não vou querer saber de nada. O que ele fizer vai estar feito, o que ele desfizer vai estar feito. Hoje esse advogado me manda as coisas para assinar, ele diz assim, encontra comigo ali no fórum, tem uns papéis para assinar. Ele falou, isso aqui é disso. Eu falei, tá, doutor, estou em pressa, toma. O que mais que tem para assinar? Isso aqui. Então, é assim que eu faço, porque eu fiz essa oração, disse, Deus, eu não quero saber de nada, o que esse homem fizer vai estar feito, o que ele desfizer vai estar desfeito. Ele cobra, quando ele cobra as coisas, eu digo, quanto é X? Está aqui, está pago. Quanto é X? Está aqui, está pago. E graças a Deus ele me cobra tão barato que às vezes eu fico achando que ele sai até no prejuízo. Eu não iria até o fórum impetrar um papel pelo preço que ele me cobra, eu não iria. Se ele vai impetrar uma carta para o Bolsonaro, para pedir anulação do meu processo, para dar um indulto que nem deram para Martinho Lutero, não quero saber de nada, eu não quero nem saber, o que eu quero saber é aqui, ó, as pegadas do Mestre Jesus, a santidade e a glória de Deus, é nisso que os meus olhos estão fitos. Não quero saber de mais nada, eu sou radical em servir a Jesus. Irmão, não quer dizer que eu não tenha o preço das minhas renúncias, não quer dizer que eu não tenha as minhas flechas no meu peito, não quer dizer que eu não tenha o meu sangue sido derramado nessa estrada, as minhas angústias, as minhas aflições, as minhas tristezas, não quer dizer nada disso não, mas uma coisa é certa, que seja pela vida, pela morte de Cristo na minha vida, vai ser glorificado. Isso vai, pode ter certeza que vai. Eu aguento qualquer coisa, eu aguento qualquer parada, qualquer pancada, qualquer morte, qualquer aflição, qualquer angústia, mas negar esse Jesus santo e maravilhoso, isso não vai existir nos meus lábios, nem no meu sentimento, nem na minha percepção, isso não vai existir. Eu estou obstinado, determinado. Então, irmão, essa carta aqui, ó, aí ele termina dizendo, né? O cão voltou ao vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Em que tu se enquadra, irmão? Sodoma e Gomorra ou nas aflições do justo Ló?
Muitas vezes você tenta fugir das aflições e acaba que você foge dos projetos de Deus. Ló está ali naquela cidade, ó. Talvez ele pudesse ter saído de lá, mas para Deus ir até o encontro de Ló, Deus não olhou assim e disse assim: tem um Ló ali, aquele cara lá não é gay, não se envolveu com os homossexuais de Sodoma, de Gomorra, vamos lá salvar eles. Isso acontece? Não, não é assim. Para que os anjos fossem até Ló, Ló tinha uma vida de temor, andar nos mandamentos, uma vida de oração. Foi assim que Deus foi até Ló, porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha um clamor diante de Deus. As angústias de Ló em oração subiam diante de Deus, e Deus veio em socorro de Ló. Como está a tua vida, a tua percepção das coisas, irmão? O mundo te angustia ou você está em plena paz? Você acha que Ló olhava para as coisas, isso não é problema meu? Não, ele olhava uma coisa, eu não posso sair lá fora e brigar com ninguém na mão. Eu vou dobrar os meus joelhos, porque eu sei que tem um Deus que julgará todas as coisas com justiça. Entendimento, compreensão, capacidade de entender, percepção, guardar informação, como foi a última mensagem, é isso que você tem que procurar entender, compreender, buscar em Deus, irmão. Agora tem pessoas que não, nada lhes abala. Não, um prazerzinho ali, todo mundo faz, né? Todo mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus falou: vocês não são do mundo, eu com meu sangue vos comprei, vocês não são do mundo, porque eu do mundo não sou, disse o Senhor. Sonda a tua vida, irmão. Sonda com muito carinho. Não é vivendo como qualquer um que você vai alcançar o que está proposto para a tua vida, porque a porta não é estreita, acredite, ela é estreitíssima. Eu já falei, João em Apocalipse olhou e disse assim: eis que vejo uma grande multidão, mas quando eu olho para Jesus, Jesus está dizendo assim: e poucos passam por essa porta. A grande multidão foi na visão de João. Nenhum anjo, nem nenhuma revelação chegou para ele e disse: escreve aí, João, porque havia uma grande multidão. Não, foi a visão humana de João que olhou e disse: eu vi uma grande multidão. Grande multidão aos olhos do homem, de João, mas aos olhos de Jesus, ele disse que poucos passam por essa porta da salvação. Então tem muita gente que está esperando pelo menos ficar no meio da grande multidão, e nem lá não vai ficar. Sabe por quê? Porque não existe a grande multidão. Hoje você tem que tomar decisões radicais, irmão. Talvez hoje seja, eu calculo assim, pela palavra que Deus dá, eu imagino que Deus tenha um projeto, porque eu estou acostumado com isso. Quando eu ouço as revelações, eu vejo que mais de 90% das revelações estão todas incluídas no contexto da palavra. Eu vejo isso. Então, se Deus hoje está dizendo, está trazendo esse contexto da sua posição, da sua postura, irmão, aproveita. Aproveita. Talvez você que achava que já não tinha mais esperança, pode ser que tenha. Quem olharia para Paulo e diria: esse assassino, que era Paulo, esse perseguidor, esse canalha aí, Paulo, esse cara que espanca mulheres, esse cara que espanca os cristãos, esse cara que arromba as portas, expulsa os outros das suas casas, esse tal de Paulo canalha, ele vai ser um grande homem. Quem diria isso? Quem olharia para mim, um frequentador do catolicismo, frequentador da Umbanda, da Quimbanda, sem ter nem o que comer, nem uma roupa para vestir, quem olharia para mim e diria assim: este homem um dia vai ser o número 1 de Deus?
Este aí um dia vai recair sobre ele a profecia do profeta Malaquias. Quem diria isso? Não interessa como os homens veem os homens, interessa como Deus vê os homens. Quem diria que Moisés, com 120 anos, alguém escreveria a respeito dele, que ele tinha o fôlego de criança? Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Agora, não se enquadre nas condenações que Pedro menciona aqui. Respeite o que é para ser respeitado. Tem que respeitar o que é para ser respeitado, meu irmão. Você já serviu o exército? No exército tem uma coisa que eu acho ridículo, mas é o exército. Senhor, permissão para falar? Eu falei, que isso? Ninguém vai chegar aqui perto de mim, pastor, permissão para falar? Por favor, né? Eu vou dizer assim, irmão, isso aqui não é EB não, nem eu uso farda. Não presto continência para a bandeira e não reverencio Estado-Maior das Forças Armadas. Mas você tem que saber que Deus considera coisas e você tem que considerar. Quem me vê no meio dos irmãos pode dizer que qualquer um de nós é o pastor. Ainda digo mais, menos eu. Eu achei interessante uma profecia que o irmão Davidson entregou lá em Campo Grande. Que ele falou assim, isso me chamou a atenção, só essa frase. Meu servo até hoje, diante de mim, diz que não é nada. Eu havia dito aquilo no dia anterior. Conversando com um irmão, eu falei assim, olha, por mais que me exaltem, por mais que me elevem, isso não entra no meu coração. Eu diante de Deus sempre peço o seguinte, Deus tem misericórdia da minha alma, me dá força para ir até o fim, porque eu não me reconheço como nada. Eu falei isso num dia, no dia seguinte eu vi essa profecia, eu falei, meu Deus, porque é assim que eu me olho a mim mesmo. Eu só me vejo alguma coisa no projeto de Deus, mas fora disso, eu sou um qualquer, meu irmão. Eu me considero um qualquer. Se alguma coisa sobrenatural acontece aqui, é porque Deus faz o sobrenatural. Faz pela minha humildade, pela minha simplicidade. Ele cura, liberta, ele desce o cajado, ele desce o chicote, é por causa da minha humildade, não por causa do poder que eu tenho. Eu não tenho poder nenhum, mas o poder da minha vida se chama humildade. Claro que ninguém pode confundir humildade com falta de justiça, falta de verdade, falta de firmeza. Agora, irmão, um texto final aqui, diz no verso 20, sendo assim, e depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciado, então ele não está falando da liderança, ele está falando dos outros, amém? São influenciados e vencidos por ela, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Você está aqui para ser influenciado, irmão, certo? Você é ovelha, você não pode guiar a si mesmo, mas você tem que estar aqui para ser influenciado por mim, exclusivamente por mim. A igreja só tem um pastor, você está aqui para ser influenciado por mim, e muita gente não vai entrar no reino dos céus, porque foi procurar orientação no irmão, foi procurar orientação no profeta. Eu já falei, profeta é profeta, pastor é pastor, e pastor nessa igreja só tem um, que sou eu. Quem dá a palavra de direção para a tua vida, se ela não vem direto lá de Deus, aqui dentro do ministério ela vem de mim. Vem de mim. Já falei, e eu acho isso fantástico, eu estava lembrando disso ontem e hoje, que Deus falou, ovelha é um animal, pastor é um homem. Essa diferença imensa que precisa ser entendido. E ovelha não guia ovelha.
Não existe ovelha líder. Atenta, irmão, atenta. Não deixa que o seu último estágio seja pior do que o primeiro. Aproveita a oportunidade que Deus dá. A Escritura diz, olha, põe tua boca no pó, talvez haja esperança. E ainda não diz que vai haver esperança, mas diz que talvez haja. Tem algumas pessoas aqui que receberam palavras que o culto deveria acabar e ela deveria se recusar a sair daqui. Deveria cair nesse chão aí e derramar todas as suas lágrimas. Não deveria nem ter saído daqui. Não, recebe a palavra, sair no dia seguinte dá volta de cara feia para o profeta. Ei, desgraçado! Não está entendendo quem é que está falando contigo, não? Vai esperar até a hora de cair no abismo para saber quem é que está falando nessa terra? Porque você acha que num lugar como esse, um homem natural, um homem comum falaria o que eu falo? Por quê? Em alguma das igrejinhas dos prostíbulos chamada igreja por aí, ou no meio da rua, ou no Congresso Nacional, você já viu alguém falar o que eu falo? Entenda então que não é homem nem é o diabo, é Deus. Tem gente que recebe profecia e vira a cara para o profeta. Você tem que entender o seguinte: quando você vira a cara para alguém instituído pelo ministério, você está virando a cara para o ministério. Em pregações anteriores eu já falei claramente, falei, meu irmão, não adianta você virar a cara para minha esposa e sorrir para mim, não adianta, você está se iludindo, está em pura ilusão. E agora então, a minha esposa passou 12 anos quieta, me entregando revelação só para mim. Olha, eu vi isso. Tá, quer falar? Não. Eu vi isso, quer falar? Não. Eu vi 12 anos. Chegou agora, Deus levantou ela e disse, agora eu vou falar. Está aí, está falando. Está falando. Tem gente que não está gostando. Não está gostando? Fica em casa. Agora, se está aqui e tem coisa que precisa ser corrigido, vai ser corrigido. Virou a cara para o profeta, teve alguém que me mandou um WhatsApp. Uma dessas pessoas que viram cara para profeta. Ah, eu tive esse sonho. Eu falei, caramba, que sonho tremendo. E Deus deu logo o rolo da revelação. Falei, esse sonho é para você tomar vergonha na cara e aprender a respeitar quem é superior a você. Simples. Existe uma hierarquia dentro da igreja, meu irmão. Não existia o sacerdote, sumo sacerdote, não existiam os escribas, não existia todo mundo lá, não existia um monte de gente. Aqui é a mesma coisa. Não existe mais o Deus de Israel, não existe mais o Deus dos batistas, não existe mais o Deus das assembleias, não existe mais o Deus da Nova Vida, do Brasil para Cristo, da Metodista, não existe mais esses deuses vagabundos. Agora existe só um Deus, o Deus da geração de Jesus Cristo. Só existe esse, o resto eu estou cuspindo na cara deles, e a prova de que não são Deus, é que eu estou de pé, e muito de pé como se vê. Você costuma ouvir essas coisas o tempo todo? Então atente, procure descobrir afinal de contas, se essa autoridade vem de Deus ou se vem do diabo, mas defina a tua vida e a tua história, define o que você quer da vida. Porque o final do ano está chegando, meu irmão. E não se iluda achando que está vivendo uma vida torta, de podridão, e que vai continuar entrando pelas portas, porque Deus já disse, eu vou matar. Deus já disse, eu vou matar. E tem gente achando que não. Tem gente achando que o Deus da geração de Jesus Cristo é um babaca. Ele não é um babaca. O Deus da geração de Jesus Cristo não é um babaca. Já teve outro púlpito aí fora que você ouviu isso? Então procure saber se eu falo por Deus ou se falo pelo diabo. Procure saber se quem está ministrando nesse lugar é Deus ou é o diabo. Conserta a tua vida. Tem gente que vai para o terreiro de macumbo, tranca-rua, chucaveira, Maria Bulambo,
A pombagira fala coisa, o camarada fica todo trêmulo. E não é capaz de reconhecer quando Deus está falando com ele, para se corrigir, tomar jeito. Tem profecias nesse lugar que me deixam estarrecidos. Deus dizer para alguém, não toca no meu nome. Que coisa absurda! Que coisa absurda! A que nível pode chegar alguém ser tão reprovado por Deus? Deus ter tanto nojo de alguém que se dizer, se tu tocar no meu nome eu te mato. E aí, meu irmão? Sai dessa vidinha monótona e podre. Eu estou completamente decepcionado com a África. Estou completamente decepcionado com a África. Eu não vejo a glória da África que estava proposta. Eu não vejo a glória que Deus falou que derramaria sobre a África. Estou completamente decepcionado, mas quem tiver que viver, que viva, quem tiver que morrer, que morra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se um não pode, Deus há de levantar outro. E alguns me mandam sonhos, me mandam visões, me mandam interpretações de Bíblia. Eu digo, irmão, esquece tudo, vai clamar, dobra as suas orações, vai para os seminários, vai para a pregação. Mas para muitos não adianta ir para o seminário e para a pregação, porque o entendimento fica só no consciente, não deixa lavar a sua alma, não deixa mudar a sua estrutura. Não adianta eu dizer que sei, adianta eu dizer que vivo. Um pastor presbiteriano me ligou, não, eu sei que você está falando isso é verdade, mas eu queria te dar um conselho. O cara pastor escutou uma pregação minha, ele é louco de dizer que quer me dar um conselho, ele é louco. Não está vendo que um homem como eu não vive de conselho? Se eu vivesse de conselho, o primeiro que eu teria ouvido era do meu pai, quando ele disse, não pregue essas coisas, porque o mundo é de covardia. Eu disse, o mundo é de covardia, mas meu Deus não dorme. Meu pai já foi, se eu estou aqui há 20 anos no ministério, onde estão os meus adversários? Suas armas eles já viram que não funcionam contra nós. Nós só iremos como a nosso respeito está escrito. Muita gente está cheia de conhecimento. Não, porque a Bíblia diz isso. E o pastorzinho presbiteriano, aposentado, que ele falou, não, deixa essa gente, toca a tua vida, o teu ministério. Eu falei, não, estou tocando meu ministério. Quando o povo estava em transgressão, o que Deus fazia? Não, levantava os profetas. Eu falei, pois é, eu sou um. Não, mas você não tem que, deixa essa gente ir para lá. Eu falei, olha só, o senhor não vai me convencer. Ele falou, então você não quer saber de conselho. Eu falei, nem pensar, nem do meu pai eu aceito. Então tá, passar bem, boa noite. Era presbiteriano, nem dá a paz do Senhor, né? Boa noite. Eu falei, tá, boa noite, muito obrigado, tchau. Irmão, os diamantes que vão se levantar nesse lugar, eu não sei quantos são, não. Tem uma profecia lá que o irmão Rômulo teve de um número de 80, eu estou até achando que pode ser 80. É pouco, né? Não é pouco, não. Houve 12 lá no passado que transtornou o mundo. E não tinham, escuta o que eu estou dizendo, não tinham essa unção. Não tinham esse conhecimento, não tinham esse entendimento, não tinham esse chamado, não tinham, era 12, e transtornou o mundo, e a respeito deles disseram, esses que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Você foi chamado para ser um transtornador, não é para olhar para o lado e ver qual é o primeiro rosto bonito que você veio paquerar aqui dentro, não, que eu já falei que aqui dentro não é agência matrimonial. Quer namorar? Procura lá fora alguém para tu namorar. Se você está procurando com os teus olhos, tem que procurar lá fora. Aqui dentro é quando Deus traz.
Se não, procura lá fora. Quer fazer sexo? Vai para o prostíbulo lá fora. Não aguenta mais os hormônios? Eu era jovem e aguentei. Por isso que eu não aceito. Não sabe como é homem. Sabe como é homem o quê? É canalha, é pilantra, sem vergonha, é cachorro no cio. Por que eu não fui? Sou anormal? Tenho defeito de fabricação? Define a tua vida, meu irmão. Porque se você definir a tua vida, você vai definir a tua história. E o projeto de Deus é que ela seja gloriosa. Não brinca. Não brinca. Aprenda a respeitar quem está acima de ti. Antes de você dizer que esse púlpito aqui proferiu uma palavra errada, cuidado, cuidado, porque eu não sou onisciente, mas o Deus que eu sirvo é. Cuidado, que a minha esposa pagou um preço alto para ela chegar aqui hoje. Alguns dizerem que ela tem o espírito de Jezabel. Ela tem o espírito de Jezabel, mas eu quero ver se você e a tua mulher pagariam o preço que ela pagou. Eu quero ver se você teria coragem de afastar de um pai, um filho pequeno, que rolou na rua chorando, dizendo, pelo amor de Deus, não afasta o menino de mim. Chorou na rua que nem criança no meio da rua. Queria ver se você tinha essa coragem de dizer, se eu não for, eu perco a minha vida com Deus, eu vou. Eita glória, como fala o diabo nesse púlpito, hein? Só mesmo o diabo para falar tão poderosamente. Porque é isso que eu sou para alguns, o verdadeiro diabo. Só que quando ele me vê na rua, ele muda de calçada, senão eu atropelo ele. Tua vida está incluída nesse texto que nós falamos? Em quem? O justo Ló ou uma Sodoma de prostitutas? Define a tua história hoje, aqui, agora. É hoje, é aqui, agora. Aleluia. Louvado seja Deus. Verdadeiramente a minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite, eu via o irmão Alessandro e o irmão Altair. Ele estava flutuando no ar. E vi uma mão entrar pela sua boca e retirar algo de dentro dos dois. E depois eu vi a mesma mão colocar algo dentro deles de volta. Depois eu olhava para a igreja e via a mão entrar pela boca de alguns e retirar algo, só que ele não colocava de volta. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Então essa visão cessou. Até aqui, mestre. Volta aí. Mestre, esse alicerce do púlpito, ele está todo em diamante, completamente em diamante. Tem 3 cavalos amarelos dentro da congregação. E tem uma voz. Essa voz, ela soa durante toda a pregação. Deus quer matar. Deus quer matar. Deus quer matar. Esse cavalo amarelo, ele está na sua frente, irmão Paulo Sérgio.
Ele está na sua frente, irmã Suelene. E a voz, ela não para de soar. Deus quer matar. Eu vejo algo entrar no irmão Davidson. E vejo um rolo, irmão, ser entregue nas suas mãos, nesta hora. Eu vejo você, irmã Cláudia, ser coberta de glória. E vejo outro rolo ser entregue nas suas mãos. E a voz não para de falar. Deus quer matar neste lugar. Até aqui, mestre. Eu tenho uma palavra do Senhor da geração Jesus Cristo. Eu moverei o sobrenatural a tal modo que mudarei conceitos de seres humanos dentro e fora de lugares onde o meu nome um dia foi glorificado. Para isso, instituirei um povo do meio de vós, um povo com um espírito revolucionário. E assim digo eu, o Deus da geração Jesus Cristo, levantarei uma grande revolução nesse ano que se começa, porque no meu calendário eu esperei esse ano para fazer moveres insondáveis por mentes humanas, insondáveis por anjos e insondáveis a demônios. Ninguém esperava que eu fizesse o que eu iria fazer. Portanto, levantarei sim os que são meus e os chamarei de diamantes. Irmão Davis. Não. Cláudio. No momento que falou sobre ficar em casa, Deus deu uma palavra. Não adianta ficar em casa. Eu alcançarei por onde passar. Gioconda, quando você entrou aqui dentro da igreja, vi seus pés cheios de lama. Depois, quando entrou no banheiro, vi uma espada sendo enfiada na sua barriga. Depois, quando sentou, vi um caixão do seu lado. Depois vi você levantando de dentro desse caixão. E Deus disse assim: não irá ressuscitar das cinzas. Nunca fez parte desse lugar. Quando estávamos louvando, o louvor tem que mudar, eu vi um grande novelo de lã de várias cores, e ele se enrolava e se embolava, e o entendimento que eu tive foi esse:
A vida de muitos está enrolada. O ministério de muitos ainda está enrolado. E assim diz o Senhor: desenrola tu teu ministério, pois o meu tempo está findando. E eu mostrarei para todos a tua vergonha. E tem mais ainda, um entendimento que eu tive agora. Essas muitas cores representam ministério de alguns enrolado com o ministério de outros. Está tudo embolado, tudo sem nexo e sem direção do púlpito, diz o Senhor. Muitos estão procurando uma direção nos seus quartos e uma direção ministerial. Digo eu, o Senhor, nunca isso acontecerá. Vede esse púlpito com 2 algemas e uma mão virada para frente. Essas 2 mãos são 4, pois as minhas mãos estão ali. Eu sou o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu sou o Senhor que estou em cima do púlpito falando. Querem olhar para mim? Olhem para este. Pois assim digo eu, só passará pelo meu prumo quem passar pelo meu servo. Mestre, quando o Senhor disse que muitos encontrariam Deus nesse ministério, eu vi uma grande fila, não indiana, mas lateralmente, como marchando um exército, e saíam alguns do meio dessa fila e seguiam adiante, outros viravam as costas e iam embora. Então continuou um pouco mais, alguns seguiram adiante, outros viraram as costas e foram embora. E assim foi até fazer uma grande seleção e chegar nesse momento. E eu entendi que isso é a vida no ministério Geração Jesus Cristo. Também vi outra visão. Eu vi uma coluna. Essa coluna era de ouro. E era uma coluna muito grande, coluna mesmo, vertebral, coluna dos ossos humanos, um em cima do outro, assim, de ouro, como uma espinha nas costas da pessoa. Eu não sei se é esse o nome, eu creio que é coluna vertebral. E saíam alguns ossos daquela coluna, ela era muito grande, essa coluna. Iam saindo alguns ossos, iam saindo, ia saindo, até ela ficar pequena. E assim diz o Senhor: essa vértebra pequena é mais forte. Esse povo que ficou é mais unido. Eu selecionei, eu fiz os fortes, eu chamei os justos. Por isso, eu, o Senhor, farei daqueles que me ouviram até esse momento começarem a ver quão grande sou eu e quão grande é a minha obra. Neguem tudo, pois eu, para aqueles que negarem tudo, digo: não vos negarei nunca. Eu passei num deserto e fui levado a um lugar, e naquele lugar tinha algo como numa caixa, como se fosse a Arca da Aliança ou algo assim. E dentro dela tinha uma concha de ouro, e essa concha foi levantada. E ali essa visão cessou. Amém. Quando o Senhor falou para negarmos um orgasmo passageiro, nesse momento eu vi um anjo todo de fogo. E ele trazia uma brasa viva nas mãos. E esse anjo, ele veio queimar, essa é a palavra, queimar a iniquidade de alguns, mas daqueles que têm o coração puro e arrependido. Assim diz o Senhor. Quando o Senhor Mestre falou que o fim do ano está próximo, eu vi um grande vento entrando na congregação. Eu vi folhas secas voando. E eu vi uma grande árvore. E essa árvore ficou como
quando fica assim aquelas árvores sem nada, pelada, não sei se o nome aí se chama assim, aqui nós chamamos uma árvore pelada, sem nada. Assim essa árvore ficou. E esse vento era muito forte, ele vinha da porta e levava as coisas assim, ó, pro púlpito, mas saía atrás da janela, assim, bem no momento que o senhor falou, o fim do ano já está aí. Amém. Amém. Algo mais, Alcir? Mestre, tem um manto aqui dentro. E esse manto, ele sai, sacode, como se fosse sujeira, e entra. Depois ele sai, sacode de novo a sujeira e entra aqui dentro. Ao tempo todo esse manto tem feito isso. Amém. Eronilde, quando você estava com a Bíblia na mão, eu vi a tua Bíblia negra. E Deus manda dizer assim a ti: sabe por que nunca foi um vaso? Porque sempre sua Bíblia foi negra. Joconda, eu via do seu lado alguns caco, um vaso, mas ele era um vaso quebrado, mas era um vaso de papel. E Deus disse assim: tu nunca foi vaso neste lugar, porque nunca respeitou o meu sacerdócio. Rafael Felipe. Quem tu és? Para dizer quem é ou quem não é profeta aqui neste lugar. Tu és um cachorro que come o próprio vômito. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Paulo Sérgio, Deus manda eu relembrar a profecia que foi entregue por mim mesmo. Tu estás apodrecendo por dentro, pois se levantaste contra o meu púlpito. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Por desobediência, Paulo Sérgio. Tem que entender o que é ser um vaso para sua humilhação ser aceita. O meu sacerdote não é um palhaço. Louvado seja Deus. O erro de muitas pessoas aqui dentro foi pensar que o sacerdote deste lugar é alguém comum. Quando Deus levou muita gente para o campo de batalha, e ali o Senhor estava observando cada um. E muitas pessoas se iludiram com o título de leão. Muitas pessoas colocaram dentro de si que era um leão, mas antes de ser um leão, tem que ser servo. E muita gente não entendeu isso, que este lugar você tem que ser servo. A ilusão de muita gente foi essa, foi pensar que era alguma coisa. A ilusão de muitos aqui dentro foi essa. Assim diz o Senhor. Eu levei muitos para o campo de batalha e lá eu observei a atitude de vocês. Brigaram entre si, discutiram entre si.
fazia reuniões depois dos campos de batalhas, falaram uns dos outros. Eu mesmo vi isso, diz o Senhor. E hoje eu cobro cada um de vocês pelas atitudes de vocês. Pensa que eu não vi? Eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Muitos fizeram reuniões e batiam línguas umas com as outras. Pensa que eu não vi isso? Mas eu permiti que vocês falassem. Falaram tudo que tinha para falar e eu dei corda a vocês. E hoje é o dia que eu puxo a corda, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Não é só para vocês que estão aqui, aos que estão lá do lado de fora na África. Assim diz o Senhor, eu vi o que vocês fizeram diante de mim. Louvado seja Deus. Paulo Sérgio, eu pude ver dentro de você e pude ver o seu sentimento. E Deus diz assim a ti, Suelene, tu é culpada de gerar este sentimento nesse homem. Te livrei da morte, mas tu pagarás por isso. Afonso, Deus disse assim a ti, se a África cair, tu tem a sua parcela de culpa. Altair, quando o Alexandre falava, Deus disse assim, uma daquelas casas era tua. Assim digo eu, Senhor, de que amam, minha é a glória, meu é o louvor, edifiquei este lugar com o meu sangue, mas muitos não deram crédito. Quando entrarem neste lugar, tirem as vossas sandálias, porque o lugar que eu edifiquei é santo. Assim diz o Deus vivo. Ai, Deus. Escuta isso, Altair. Escuta isso, Alessandro. Preste atenção no que o teu Deus te fala. As vossas bocas têm que ser santas. Eu observei vocês dia após dia, e vocês não atentaram para a minha voz. Tudo que vocês falam, tudo que vocês cantam, tem que ser santo. Assim como eu sou santo, vocês têm que ser santo. Assim diz o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Alai, Dikialai, Demanai, Amanai, Andikianai. Ai, chama de Lavassúbia. Assim te digo, minha serva. Ai, Dikialai, Dikiamantaravassúbia. Te trouxe a este lugar. Não foi à toa. Te tirei do meio dos céus para te colocar de pé neste lugar. Tu enfrentaste tudo pelo meu nome. E eu te trouxe aqui. E edifico este lugar. E te ponho de cabeça neste lugar. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Irmão Vieira, você sobe e desce
sobe e desce. Você não fica nem lá embaixo e nem lá em cima. Fica inconstante o tempo inteiro. Deus fez questão de avisar muito nesse ministério que igreja tem um só pastor. E aqui, como igreja, só tem um pastor. Igreja tem um só conselheiro. Foram horas, dias, anos de seminário falando isso, mas muitos não deram ouvidos. Uns se acharam conselheiros e outros se prestaram a ouvir coisas de quem não é conselheiro. Igreja só tem um pastor, só tem um conselheiro, só tem uma liderança. Eu contei a experiência. Uma vez tinha um homem aqui, e quando esse homem se desviou, eu disse desviou, alguém me encontrou na rua e disse assim: poxa, eu soube que o ministério lá rachou. Eu falei: como assim rachou? Não, eu soube que a igreja se dividiu. Eu falei: é impossível. Como é que um lugar que tem uma só liderança e uma só cabeça se divide? É impossível. Igreja tem um só pastor. Pode todo mundo ir embora, o ministério vai continuar de pé do mesmo jeito, porque a igreja tem um só pastor. Não tem, o ministério não racha, não existe rachar um ministério. Atente para esse, irmão. Você não é conselheiro e não tem que dar ouvidos a quem não é. Igreja só tem um púlpito. Não foi falta de ensinamento, e hoje muitos têm caído por causa disso. É lamentável como tem caído, é lamentável, mas não foi falta de aviso, não foi falta de ensinamento. Eu empenhei a minha vida, eu renunciei, eu sofri para que Deus pudesse falar nesse lugar, mas não adiantou para muitos. Agora, irmão, quem sabe antes de você ir embora, a porta está aberta, você pode sair a hora que você quiser, eu nem sei que horas são, mas antes de você ir embora, quem sabe você não possa sair com uma palavra de misericórdia do Senhor? Depende de você. Mais alguém? Eu vejo uma grande coluna no meio da congregação aqui diante do púlpito, e essa coluna ela brilha muito, e essa coluna cresce, e ela sai daqui, e quando ela chega no céu, mestre, 4 colunas saem dessa coluna e estica mundo afora, e essa coluna é o irmão Rômulo. Amém. Aleluia. Deus bendito, Deus excelso e glorioso, nós lutamos para permanecermos na Tua presença. O Senhor tem dito que fará algo estrondoso, Deus, mas o Senhor disse: antes desse grande e glorioso dia, eu tenho que limpar a minha seara, eu tenho que limpar o meu garimpo. O Senhor disse: eu preciso limpar. E o Senhor tem limpado, Senhor. Esse ano foi um ano tremendo, de muito serviço e muita seleção. E o próximo ano o Senhor terá, enfim, ó Deus, os seus diamantes. Diamante é forjado no calor, é forjado na pressão. E depois o diamante aguenta qualquer calor e qualquer pressão. O Senhor não chama quem brinca, o Senhor não chama quem quer ficar rico, o Senhor não chama quem quer prosperar, o Senhor chama quem quer entregar a vida no altar, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Assim Deus olha para aqueles com quem o Senhor
encontra valor e dá a tua graça. E multiplica, Deus, porque sem ti nós nada podemos fazer. Eu vejo uma lama começando a brotar nos pés da Vieira. E Deus disse assim, Vieira: não quero mais o seu desespero neste lugar, pois tu não reconheces os teus erros. Te dei a oportunidade para consertar. Tu não erraste sozinha, pois eu não sou um Deus palhaço neste lugar. E agora queres consertar confessando somente para mim? Eu não sou um Deus de palhaço. Tu não erraste sozinho. Digo eu novamente. Tu não erraste sozinho. Tem um homem de branco, mestre. Esse homem tem esse diamante na mão. E ele está diante do irmão Cícero. E ele te molda, irmão, nesta hora. Ele te molda como um diamante, irmão. O teu Deus te molda como um diamante nesta hora. Diz o Deus da geração Jesus Cristo. Deus, leva assim teu povo, os que querem por ti dar a vida, Deus. Porque muitos dizem, nós que por ti daremos a vida, não darão nada, Senhor, porque não deram simples renúncias, quanto mais a vida. Mas tu que tem os olhos como chama de fogo, conhece cada um. Mas então, Senhor, leva-nos na tua graça, pois somos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.